que é um vídeo sem edição, e até pedir desculpa pros amigos aí do Não Importa o que digam, que hoje não vai ter live, mas no final de semana a gente vai retomar, tá, pessoal? Eu ia fazer live, vou ficar só aqui com vocês mesmo. No final de semana a gente retoma as transmissões, tá? Então eu vou começar pelo menos importante, que é esse post aqui. Vamos ver se vai sair na tela aí. Saiu. Tá, esse aqui é o post menos importante. A Romário TV tinha feito esse post aqui do Jorginho, né? Enaltecendo, e não tá mentindo. E aqui machucou alguns, entendeu? Tipo, bom jogador, vai ganhar ainda? Espero que sim. Maurício alérgico a títulos? Surge na base do Cruzeiro e o clube é rebaixado naquele ano, em 2019. O craque, hein? Super jogador aí. Em 2020, é comprado pelo Internacional, o time perde o brasileiro na última rodada. Em 21 a 24, não é campeão pelo Internacional em 3 anos. Para pensar nisso. Em 24, se transfere para o Palmeiras com peso de ouro. Vamos ser sinceros. Peso de ouro, né? Tô assistindo aqui o jogo, tá, galera? Obrigado, viu? E 24/25, o Inter volta a ganhar o estadual e o Palmeiras perde todos os títulos. Assim, cara, sabor meio campo, sabor jogador, né? É o que eu tenho brincado aí. Eu não consigo achar ruim com esse tipo de post, porque eu acho que esse tipo de post, ele sim, em um momento ele ajuda, eu vou explicar qual, a baixar a bola do jogador que se acha super estrela sem ganhar nada. E eu acho que assim, quem acha ruim com a publicação da Romário TV, reflita, reflita. Aqui o futebol brasileiro paga-se muito para jogador que não ganhou nada. O Maurício é bom jogador, o que atrapalhou esse ano foi a queda, a baixa sequência, tá? O Palmeiras, ele tirou a sequência do Maurício, isso daí atrapalhou o Maurício demais, tá? A quem tá se incomodando com o meu cabelo mais do que eu já coloco o boné daqui a pouco, tá, pessoal? Deixa eu só respirar um pouquinho aqui que eu lavei o cabelo. Eu já coloco o boné, que eu sei que tá horrível mesmo. Mas que cabelo horrível, velho. Olha isso, cara. Mas enfim. Peço pra quem tá aí no YouTube deixar o like, tá? Eu peço desculpa por não ter a live hoje. A gente preferiu, mais ou menos eu mesmo, preferi jogar a live pro final de semana, porque já vai ter ali a definição se o Flamengo vai jogar o final do Mundial ou não. E também as definições de Copa do Brasil. Então vai ser muito melhor fazer a transmissão com mais volume de pessoas assistindo futebol do que hoje na quinta-feira, que tem o jogo Fluminense e Vasco, que tá todo mundo de olho nesse jogo. E agora a gente vai analisar por completo a coletiva do Abel, tá? Então, aquela promessa que eu tinha feito tá aí pra vocês. A tela vai ficar errada aí, mas eu já vou arrumar aqui, tá? A gente vai arrumar aqui pra coletiva do Abel Ferreira. E vamos lá, só deixa eu arrumar aqui. Pronto. Ó, agora, rapaziada, a dinâmica é a seguinte, tá? É, eu vou eu vou fazer a dinâmica da coletiva, então assim, a entrevista tem 40 minutos, não vai ter como fazer isso aqui de verdade no tempo normal, ela tem 40 minutos, então eu vou avançar aqui, tá? Ué, o que que acontece aqui? Deixa eu ver. Anotações. Ué, tiraram aqui? Speed aqui, tá aqui. Ó, eu vou fazer no 1.5 que o Abel não fala tão rápido, então não vai ficar um Eminem. E eu vou interrompendo aonde eu concordo, aonde eu discordo. Lembrando, tá? Este senhor aí é o treinador do Palmeiras. Se tudo der certo ou minimamente certo para as próximas temporadas. Então, assim, não adianta mais para onde correr, é ele, né? É o Abel Ferreira, com seus erros, com seus acertos, com as suas dinâmicas, com o seu conteúdo. Ele é o treinador do Palmeiras aí para as próximas temporadas. Lembrando que eu vou estar telando o Vasco aqui e Fluminense. De vez em quando, talvez eu faça algum comentário. E bora aí, peço para vocês deixarem o like e vamos ver o que a gente concorda e o que a gente não concorda aqui da entrevista do Abel Ferreira, que o Pedro fez uma entrevista absurda lá. Depois vocês assistem o que o Pedro fez no canal dele depois. Que eu acho que ele resumiu em 4 minutos melhor do que eu vou fazer aqui em 30, né? Então peço o like de vocês. Tá aí o chat disponível para quem quiser comentar e quero ver o que vocês concordam ou não. Bora? Abel, eu queria que você nos dissesse quais fatores o levaram a decidir pela permanência no Palmeiras até o fim de 2027. Olha, em primeiro é um gosto estar aqui, falar com vocês que não fazemos muito. Eu sei quanto vocês se esforçam para me convidar também a dar entrevistas para a TV do clube, e eu até mesmo à TV do clube me recuso muitas vezes. Mas agradecer-te, e acho que é um bom momento para nós podermos ter aqui uma conversa em família. E a tua pergunta, sem dúvida nenhuma, que ao longo destes 5 anos eu me fui identificando com aquilo que são os valores do clube, com aquilo que é a identidade do clube. Eu já falei ao longo destes anos o que é que significava o Palmeiras para mim. Vou repetir aquilo que eu já falei,
que era o Palmeiras, que é um estilo de vida, é uma forma de viver e de estar, e isso é algo que eu me identifico. O Palmeiras é um clube com princípios e valores. Foi um clube perseguido e muitas vezes maltratado, e soube sempre resistir a tudo isso com união e com princípios. Mas também por duas grandes razões. Como vocês sabem, ao longo do ano eu fui falando com a Presidente, e a Presidente várias vezes falou da vontade que tinha de que eu continuasse neste projeto, e também vos disse que sou um treinador de projeto e de relações. Falei também que teria que ser também uma decisão em família, uma vez que vocês sabem que a minha família está aqui no Brasil também vai fazer 4 anos, trouxe a minha família, está aqui. E então, com as conversas que nós fomos tendo ao longo deste período, a nossa Presidente manifestando sempre o interesse que eu continuasse, porque queria seguir o projeto, queria continuidade, queria estabilidade, queria consistência naquilo que tem a ver com o que ela quer também para o Palmeiras. E eu fui falando com ela ao longo do ano, que ainda não tínhamos ganho títulos, e ela foi sempre muito clara comigo: aconteça o que acontecer, e eu quero, de forma inequívoca e clara, que continues no nosso projeto de Palmeiras. E a verdade é que há um momento aqui que marca tudo, eu posso vos dizer, e tu sabes, que foi a seguir à derrota com um dos nossos grandes rivais, que foi o Corinthians, a seguir à Copa do Brasil, onde onde a Presidente me chama e simplesmente me mete o contrato à frente para eu assinar. Logicamente, quando tu sentes de um líder essa confiança, essa motivação, essa inspiração, e é difícil tu encontrares no Gol do Fluminense, meus amigos. futebol de hoje, não só no futebol nacional, onde o Palmeiras é um clube diferente, porque é um clube que preconiza exatamente isso: estabilidade, continuidade, consistência, competitividade. É muito difícil tu... Só para deixar claro que esses valores do clube, em alguns momentos, eu acho positivo. No entanto, tem que saber muito bem quem dar continuidade, porque isso serve para os atletas também, e há uma promessa aí que alguns vão ser desligados, e a gente tá esperando ansiosamente para isso, porque teve atleta que não merece continuar no Palmeiras depois dessa temporada. Então, em algum momento, a gente vai encaixar aquela última live nossa, que a gente falou do sai e do fico. Queria muito que vocês comentassem aqui, por exemplo, enquanto o Abel tá falando aqui agora, quem vocês acham que deve sair? Escolham 3 jogadores que, em hipótese nenhuma, pode permanecer. Eu tenho os meus 5, talvez 5, 6. Ou até mais. Então, a gente vai olhar essa responsabilidade do clube. Por que o atleta ter paciência, por exemplo, com o Maurício, que foi o início da nossa transmissão aqui? Beleza, eu tenho paciência com o Maurício. Mas tem atleta que não dá pra ter paciência. Tem atleta que você está vendo que não vai te entregar. Mikael é um exemplo desses. O Murilo já deu. A gente vai deixar o Murilo mais 1 ano, mais 2 anos aí, e vamos ignorar como é que tá esse sistema defensivo que tomou mais gols do que devia. Então esse aqui é o primeiro ponto. Agora, sobre o treinador, eu vejo que ele é um baita de um escudo para Leila Pereira. Você vê que nessa temporada, por exemplo, se falou muito mais do Abel do que da Leila. Então, para Leila, é óbvio que ter o Abel no comando, que é um baita de um escudo, é proporcional à volta do Felipão naquele momento difícil do Palmeiras, que o Gagliotti foi buscar um ídolo. Por quê? Porque ele tava pressionado. Então a Leila Pereira sabe disso. Você ter o Abel Ferreira, qual que é o preço? Eu acho que ela tira do bolso dela mais 2 milhões por mês para pagar para ele. Porque dá tranquilidade. Tá entendendo, rapaziada? Dá tranquilidade. Não é pelo que esse time tá performando. O time não tá performando. Desde que 24, vai, porque 23, num ano que ganhou o Brasileiro, eu não vou ficar trazendo aqui detalhes, né, de como ganhou. A gente já sabe como foi. Mas 24 e 25 é um ciclo de 2 anos de um futebol que o torcedor vai pro estádio e não vê nada. Não vê nada. Tipo, é 2 anos pra você ver 15, 20 jogos bons de 150 disponíveis. É bizarro, né? Bora? Vamos lá. Vamos continuar. encontrares isso, mas quando tu ouves a tua Presidente no momento, se calhar, mais difícil do ano, ela te chama e te senta e te mete o contrato à frente para tu assinares. Logicamente que isso a mim pessoalmente me marcou muito, logicamente que partilhei isto com a minha família, com a minha esposa, e foi o momento que eu disse à Presidente: eu não vou assinar o meu contrato agora, mas quero que saiba da minha boca que aconteça o que acontecer até o final, nós vamos continuar juntos. Foi aí que eu disse 1 ou 2 vezes, já tinha dado a palavra à Presidente. Portanto, é esse o momento que marca, eu não sei precisamente qual é o dia, mas é esse o... Sim, galera, isso tá muito errado. Então quer dizer que se a gente tivesse ficado em 5º lugar, ele ia permanecer. Entendeu como isso daí tá errado? Ponto. Eu não vou me aprofundar muito. Tá errado. Aconteça o que acontecer, eu vou permanecer. Cara, tá errado. Isso serve até 27, então quer dizer que 26, se for tão ruim, só que pior, ou o mesmo, só que pior, não o mesmo, só que melhor, então ele permanece? É estranho, né? É estranho, né? Isso não me parece uma relação muito profissional, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, não parece. Mas tudo bem. Então quer dizer que, de novo, se a gente perder 2 vezes para Corinthians, ele vai permanecer?
Então, exato, Will. Mas nem no Guarani eu acho que eles vão fazer isso com o técnico. É no mínimo, é o que o Daniel fala. Pra mim, aqui é uma coisa que eu vou comentar assim: é no mínimo estranho. No mínimo. Mas beleza, é como o clube escolhe trabalhar. A gente tem que respeitar, mas podemos ter uma opinião diferente, certo? Então, é no mínimo estranho. Vamos seguindo. Momento que marca a minha continuidade no Palmeiras. E, portanto, tem muito a ver com essa identificação. Ela foi-me falando na reformulação que nós fizemos este ano. Precisa trabalhar essa identificação, hein? Porque você tá perdendo parte do torcedor. Você já perdeu. Que identificação que é essa? É para você com o clube ou para você com o todo? Porque precisa melhorar essa identificação, Abel. E aí, muita leitura nessas férias para trazer as 20 leis extraterrestres? Porque as 48 do poder já foi, né? Qual que vai ser aplicado agora? Porque precisa retomar esse torcedor que tá insatisfeito. Quem tá aqui na gravação, 80 pessoas, fica ou fora, Abel? Comenta aí. Não tem muita gente aqui, mas no YouTube vai ter mais. Comenta no chat aí. Ele precisa retomar, né? Essa confiança de parte da torcida. Eu acho que ele precisa. Eu acho que ele precisa. Que foi feita não só por mim, pelo Barros, mas por ela, que não fazia sentido nenhum quando nós fizemos esta reforma profunda e percebemos que, por exemplo, na final da Libertadores, 6 jogadores entraram no plantel este ano, e falo do Alá, que foi o ano que o Alá se consagrou, entre aspas. Nós tínhamos o Carlos Miguel, tínhamos o Kelvin, tínhamos o Fux, tínhamos o Andreas, tínhamos o Vitor Roque. Portanto, é uma equipa que te dá garantias, é uma equipa que nós sabemos que nos pode ajudar naquilo que é esta estabilidade, esta continuidade, esta consistência e esta competitividade para continuar a fazer aquilo. O Fux é um bom passador. Você vê a temporada do Bruno Fux e fala assim, ele te dá garantias. Tá bom. Tá bom. Vamos lembrar lá na frente, tá? Garantias? Tá bom. Que os nossos torcedores tanto querem, aquilo que eu tanto quero, aquilo que nós tanto queremos, como uma equipa competente, porque a gente anda para onde andar, uma equipa como a Palmeiras só se alimenta a títulos. E como eu também já disse algumas vezes, que eu era um de vós, era um dos palmeirenses, porque tal como os palmeirenses também tenho o coração muito perto da boca, sou capaz de odiar e de amar ao mesmo tempo, não sou perfeito, tenho os meus erros que eu cometo, mas de uma coisa a família palmeirense pode ter a certeza que tudo o que eu faço é para defender a nossa família, tudo o que eu faço é para defender o Palmeiras, nem sempre da melhor maneira, mas as minhas intenções, ou todas as minhas... Mas você errou nesse ano, né? Em agradecer a CBF de tirar 3 jogos fora de casa e depois deu no que deu. Então, assim, errou. Se você fez aquilo pelo bem, ficou muito esquisito, Abel. Ficou muito esquisito. Muito esquisito. minhas intenções é no sentido de fazer aquilo que é o melhor para o nosso clube. Sim, às vezes o nosso ego às vezes pode falar mais alto, às vezes falas aquilo que não deves, às vezes falas aquilo que deves, mas tem muito a ver desta emoção, desta paixão. Às vezes escala 4 laterais contra o Fortaleza e toma um cacete por conta do ego. Não é verdade? Tô falando a verdade ou tô mentindo? Que técnico no mundo coloca 4 laterais pra jogar, sendo que no banco de reservas ele tinha meia, tinha atacante, tinha ponta. Naquele jogo ele tinha. Ele tinha jogadores, irmão. Naquele jogo, por exemplo, ele tinha o Veiga, que agora, nesse final de temporada, foi colocado assim, ó. Caramba. Entendeu? Pega aquela... Não vou conseguir colocar na edição, mas coloca aí Palmeiras e Fortaleza, escalação do Palmeiras quando perdeu do Fortaleza, que era pra ter sido uma goleada mesmo. Entendeu? Então, 4 de ofício e 6 de adaptação. Exato. Por quê? Porque todo mundo falava que era uma ideia merda. O que ele quis fazer ali? Fora de casa, tentou colocar uma reatividade pra cima do Fortaleza e perdeu feio, por conta do ego. Então, assim, eu entendo, é imaturidade, né? Eu sou mais novo que o Abel, mas o Abel, perto de um treinador mais experiente, ele ainda é uma criança, né? Então, assim, será que dá pra confiar que agora ele criou maturidade e que há ideias que não adianta, que elas não performam dentro do futebol brasileiro? Será que ele aprendeu? Vamos saber, né? Eu acho que não. Eu acho que ele nem cogita o aprendizado nesse jogo, entendeu? E eu falo muito de cabeça fria e coração quente, mas eu tenho muitas vezes mais coração do que cabeça, e às vezes falo disso, o que devo e o que não devo, mas acho que tem a ver muito com isto, com a identificação dos valores e dos princípios do Palmeiras, que é esta estabilidade, esta continuidade que tu vês em clubes que ganham e que perdem, como o Atlético de Madrid, um clube que se identifica com o seu treinador, o Simeone. Não, mas aqui é pra gente ser um real. Esse negócio de puxar o Atlético de Madrid pra deixar confortável, não. Atlético de Madrid eu deixo pro Cruzeiro. Pra nós é Real. Pra nós é Real Madrid. É Barcelona, desculpa. Não é Atlético de Madrid.
Não vem lá no futebol francês me comparar com o Olympique de Marseille. Não. Entendeu? Não vem lá também no futebol alemão e me comparar, vai, mesmo que o Leverkusen ganhou, com o Leverkusen. Não. A nossa condição aqui é de Bayern. Hoje. A nossa condição aqui é de Bayern. Aqui dentro. 700 milhões não é Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, ele tem continuidade, eu entendo, só que querem transformar isso para ficar mais confortável algumas desculpas, né? Veja como o poderoso Atlético de Madrid, ó, chega em segundo do brasileiro. Sabe? Dá pra gente ir de igual para igual com o Flamengo, velho. Entendeu? Um abraço aí, meu amigo. Você tá pela primeira vez no chat, eu não sei se seu comentário aparece pra todo mundo aí, mas creio que sim. Quem tá pela primeira vez, fica aí, pô. Se inscreve aí. Se inscreve quando eu falo, segue aqui pra gente ter um alcance maior também. Que já está, eu acho que os anos que eu tenho de treinador é os anos que ele tem de Atlético de Madrid, ganha uns, perdeu outros. O Manchester City, por exemplo, com o próprio Guardiola, que já está há 7 ou 8 anos. A ideia, galera, a ideia de ter um treinador por muito tempo, eu percebi que azedou. Antes da gente ter essa realidade, parecia uma coisa muito legal. Imagina ter o Felipão por 10 anos, naquela época que ele tava super bem. Mas, cara, é esse ego que ele cita na resposta anterior que dificultou muita coisa. Entendeu? Que no futebol nem todo mundo ganha todas as vezes, sabemos. Só que algumas derrotas do Palmeiras, elas marcam, velho. Atlético Paranaense, Corinthians, São Paulo, Defensa e Justiça, CRB. Essa fase final de Campeonato Brasileiro. Uma coisa é, entreguei tudo e não dá pra ganhar sempre. Pô, mas tem derrotas no trabalho do Abel que marcaram, né? O próprio Boca, que o Rafael tá comentando aí. O Gemerson falou também como a maneira como perde. Exato. Bora, vamos lá. 32 minutos, Vasco 0, Fluminense 1. Tô assistindo aqui, tá, galera? O Arteta no Arsenal, que andam a tentar investir nos últimos anos para tentar ganhar títulos nacionais e internacionais. O Paris Saint-Germain, que eu acho que agora atingiu uma estabilidade grande com um novo treinador. Portanto, olhando para o panorama Brasil, olhando para tudo o que é instabilidade institucional, diretiva, técnica, tu vês claramente que o Palmeiras sabe o que quer, sabe onde está, sabe onde quer ir, e mais do que tudo. Inclusive, olhando pro Flamengo, um diretor europeu não seria ruim, viu? Por que o Palmeiras não tá pensando nisso ainda? Se é um time que pensa tão fora da caixinha. Não é? Porque nessa reta final, o Boto não foi o presidente do Flamengo que veio à tona. Cadê o Anderson Barros? Não adiantou nada. Tá magrinho agora, Anderson. Tá mais que eu, inclusive. Bem mais. Agora, falta predisposição. Me parece que não é a questão de estar acima do peso. É predisposição. Porque o Boto não é magrinho também não, hein? A boa parte desses diretores de futebol brasileiros não são magrinhos, não. O problema do Anderson Barros que a torcida falava, né? Que o Anderson Barros só tá pensando no... Não era isso. É predisposição. É diferente. O Boto teve. Olha o que a gente permitiu os caras fazerem com a nossa imagem. Falar que um treinador rival... Abel, você tem que ter vergonha na cara e ganhar do Felipe Luiz ano que vem. Você tá preparado pra isso? Porque você viu que o Felipe Luiz falou do nosso processo de trabalho? Que você tá vendendo que é perfeito aí. Não eu não tô vendendo que é perfeito, mas você vende. Que é a excelência. Falou que o Palmeiras não pode reclamar de arbitragem. Isso não mexe com vocês? Porque na Libertadores parece que vocês ficaram com medo. Não parece que mexeu com o Palmeiras ao ponto de o Palmeiras querer provar algo pro Flamengo. Parece que, é verdade. Se não for com a arbitragem eu não ganho, então aqui, ó, não consegui dar um chute no gol. Dá licença. Tá pronto pra dar a volta por cima contra o Felipe Luiz, que a gente vai observar. Contra os principais técnicos que estão hoje no Brasil. Porque essa é uma dificuldade de ganhar do G6 que eu nunca vi. Tudo, e é isso que a mim me agrada muito, sabe com quem é que quer ir. E é uma coisa que eu gosto muito, porque quem faz as instituições são as pessoas. E o nosso clube é feito por pessoas e pela alma do clube, que são os nossos torcedores. E ao dia de hoje, passado 5 anos, a qual eu já tenho todos os direitos de ser brasileiro, vocês sabem que eu já pedia os papéis, porque tenho esse direito. Já conhecemos os defeitos e as virtudes uns dos outros. Já me conhecem e eu já os conheço. E como te disse, com estas razões de me identificar com o clube, da minha família apoiar a decisão da continuidade, com a insistência e a persistência da nossa diretoria e da nossa presidente para continuar no projeto que foi planificado por nós. E por esse momento que marca, a mim pessoalmente, um momento da época, e teres a tua presidente num Brasil e num futebol brasileiro onde é tão estável, dizer-te, é contigo que eu quero continuar, no momento mais difícil, e sem nós termos ganho qualquer título. E eu falei com ela em relação a isso. Ela, aconteça o que acontecer, é isto que é o melhor para o Palmeiras e que é o melhor para nós. A partir desse momento, estou onde querem que eu esteja, estou onde eu quero estar, estou onde me valorizam, estou onde tenho opinião, e tal como os palmeirenses eu quero ganhar sempre. E para ganhar sempre tu tens que estar em clubes
que é algo, eu sou tão ambicioso, quero ganhar todos os dias como o palmeirense, mas sei que não vamos ganhar sempre. Mas temos que fazer como este ano. Temos que lutar sempre para ganhar, mesmo que no fim nos doa, mas acredito que estas dores, que estas lições de 2025 nos vão ajudar para 2026. Então, são estas as razões que me fazem continuar neste projeto que eu faço parte e que vou continuar a fazer parte. Abel, na sua primeira resposta, você falou um pouco sobre emoção e sobre razão como fatores que o levaram a essa decisão de permanecer no clube. Mas o que eu queria que você falasse agora é sobre o seu sentimento que você tem pelo Palmeiras, um clube que você já está há 5 anos, e também pelo torcedor. Esse tipo de entrevista me incomoda porque você vê que não são perguntas, né? É um briefing, né? Eu gostaria que você falasse agora. Não é tipo, eu te pergunto. O Palmeiras é muito Nutella, velho. Quando é que a gente vai ver no Palmeiras uma TV questionar? Por que não? Porque me conta um pouco dos altos e baixos. Me conta um pouco. Pera, cara, qual que é o problema disso? Aí passa uma impressão ao torcedor de um teatrinho. É o que temos, né, cara? É quando você fala assim, uma TV institucional. É isso aqui. Agora, existem interesses do torcedor consumidor do clube. Tá sendo atendido através de uma entrevista dessa? Eu acho que o torcedor que amou a permanência do Abel tá sendo atendido. Agora, o torcedor que quer entender um pouco mais sobre os erros, os acertos, os processos, me passa uma dúvida, mas calma aí que ainda tem bastante entrevista pela frente. Vamos ver se muda. Do Palmeiras. Olha, 5 anos no Brasil é uma vida, né? Parece uma vida inteira, olhando para a intensidade com que vivemos aqui. É um sentimento de orgulho, é um sentimento de gratidão e de responsabilidade também. Gratidão porque o Palmeiras me ajudou muito a crescer como treinador. Claro que se tu pegares no Guardiola ou no Ancelotti ou no Luís Henrique e o puseres a treinar um clube, eu não vou dizer nomes, mas que normalmente não luta por títulos, que é um clube de meio tabela, vai ser difícil, né? Tu para ganhar títulos, isto é do senso comum. O Guardiola, quando começou a ser treinador do Barcelona, por exemplo, não tinha ganho título absolutamente nenhum. Então o que a Guardiola fez? Guardiola juntou-se a um clube que luta por títulos. O Kompany, como treinador, se vocês bem se lembram, e é um caso muito curioso do futebol, e os alemães nisso, vocês sabem, são muito organizados, responsáveis, contratou um treinador que desceu de divisão. E toda a gente ficou, como é que é possível? O Bayern de Munique vai contratar um treinador que desceu de divisão na Inglaterra. Porque é que o Bayern de Munique, um dos maiores clubes do mundo, com uma das maiores gestões do mundo, se lembra de ir contratar o Kompany, que tinha acabado de descer de divisão num clube inglês? A razão é muito simples. É porque tem dirigido. Mas é o Vicente Kompany, né? É o Vicente Kompany, Abel Ferreira, como jogador, desculpa. É o Kompany. Reflita, é o Kompany, né? Mas, enfim. Dirigentes e pessoas dentro do clube que sabem perfeitamente a competência e a qualidade que tem aquele treinador. Não é normal um treinador como o Kompany que desce de divisão e treinar o Bayern de Munique. A verdade é que no Bayern de Munique as coisas foram diferentes. Deixou de ser um treinador que desceu de divisão para ser um treinador campeão. E ele foi campeão porque se juntou a um clube top, um clube de elite, um clube que luta por títulos. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Se vocês virem a minha carreira como jogador, eu não sou... É muito fácil de entender que eu sou um treinador e fui um jogador de estabilidade. Tenho apenas 4 clubes na minha carreira como jogador. Penafiel, Vitória de Guimarães, Braga e Sporting. Apenas 4 clubes. Claro que isso não é vergonha pra ninguém, tá? Ele não ter tido uma carreira como jogador top, a gente tem muito treinador aqui que também não teve. O Felipão, o Lucha, não foram caras de uma carreira absurda. Aí já é diferente do Zagallo, seleção brasileira. Então, assim, o Parreira, por exemplo, nem jogou bola, né? Então, o Parreira é um caso à parte. Acho que o Oswaldo Oliveira também é um caso à parte. Mas tem muitos treinadores que performaram aqui que não necessariamente tiveram uma carreira absurda como jogador. Então, o fato dele não ter tido uma carreira absurda como jogador, pra mim, importa pouco. E importava muito pouco também quando ele chegou aqui, o que ele conquistou como técnico, porque a gente precisava de um novo pensamento. Um pensamento mais jovem, um pensamento mais audacioso. A gente tava com aquela dança das cadeiras do futebol brasileiro, dos treinadores ultrapassados. Então, de fato, o Palmeiras ter ido buscar o Abel naquele momento lá foi um ganho. Que poderia ter sido um ganho com o Miguel Ángel. Não sei. Depois ele não se provou, de fato, ele não se provou. Pro Del Valle, que é uma equipe formadora, não sei se vocês viram, mas o Del Valle tem 2 jogadores irmãos que já tá sendo vendido pro futebol europeu, que são 2 pontas. Não me lembro o nome deles, tem 17 anos. Então é um clube formador. E o Miguel Ángel deu certo ali por isso, né? Uma leveza no trabalho, pressão de torcida baixa.
Depois ele passa pelo Internacional, passa pelo MLS, nem sei onde é que ele tá agora. E realmente não parecia ser esse técnico que se projetava. Mas o Palmeiras tenta ir nele porque precisava de um pensamento mais jovem, de um pensamento mais corajoso. E o Abel Ferreira, quando chega no Palmeiras, ele simboliza isso. Vai passando o tempo, ele vai abrasileirando. Porque não dizem que a gente é a média das pessoas que a gente convive? A gente acaba sendo a média. Talvez 5 anos convivendo com um brasileiro, eu posso acreditar que deu uma brasileirada nele. Ou não. Porque é muito diferente o cara que chegou e o cara que está. É muito diferente. Em sua comunicação, em sua venda de valores. Eu não posso acreditar que estar no território brasileiro como comodismo, será que não faz com que um europeu fique mais parecido com a gente do que propriamente com o europeu? Ou seja, 5 anos sem nenhum jogador da Europa no time titular, no time profissional, nenhum europeu a gente conseguiu trazer ainda. É sério que a gente tem um treinador europeu para trazer o Bruno Tabata, para ir lá na Itália e trazer o Alain Pereur? Por que o clube não é audacioso e traz o Vardy pro ataque? Vocês viram como ele tá performando ou não? Na Itália. Não tem coragem de fazer isso. Não tem coragem. Beleza, o Vardy é um cara muito mais velho. Mas não tem outro cara lá, igual o Flamengo em 2 campanhas que é campeão. Não tô nem falando que o Saul fez tanta diferença, mas trouxe o Saul e lá atrás tinha trazido um zagueiro que muita gente nem conhecia, que foi o Pablo Mari. Mas espera, nas 2 campanhas bateram o campeão do mundo. Oh, Deus me livre, imagina se isso acontece. Meu Deus do céu, campeão da Libertadores. Deus me livre, tomara que isso não seja um presságio. Bater na madeira aqui, meu Deus do céu, Isola até esqueci o que eu tava falando, depois eu volto aqui. Mas assim, 2 vezes que eles ganharam o Libertadores, os caras tinham esse perfil descentralizador e tal, mesmo que seja com jogador. Será que não é importante ter? Será que, cara, os caras vão ficar aí 7 anos, não vai ter coragem de contratar um italiano, um espanhol, um francês? Até o Vasco tentou, até o Corinthians tem um holandês no ataque, o Palmeiras tem dinheiro e não contrata um. Por quê? Me explica mais, por quê? Se é esse potencial gestão, esse modelo, por que não traz um jogador? Não consegue fazer o europeu se adaptar ao Palmeiras com a estrutura que tem? E o Corinthians lá na ZL trouxe o Memphis, daqui a pouco o cara tá pegando o metrô. Próxima estação, Vila Prudente. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Tá saindo lá, não é o sósia do Memphis. O Memphis se adaptou ao Corinthians lá na Zona Leste, é uma bagunça. E o Palmeiras na Oeste não consegue trazer um cara. E tipo assim, não consegue. Tá brincando? Em toda a minha carreira, isso demonstra o quê? Estabilidade. Foi das coisas que eu quando cheguei aqui no Brasil falei, que sou um treinador de projetos. E portanto, quando falamos nesta Pênalti pro Vasco, foi claríssimo. Claríssimo. Um clube como o Palmeiras, um clube gigante como o Palmeiras, que luta por títulos, dar a oportunidade a um jovem treinador, e como eu te disse, tal como o Bayern de Munique fez, o Palmeiras fez na mesma, fez o trabalho de casa bem feito. Se não tivesse impedido, sabia cara. Quem eu era, sabia a minha metodologia de treino, fez uma entrevista, tive que mostrar tudo que fazia através de uma apresentação minha. Seguramente que ligaram para os jogadores, enfim, tudo aquilo que deve ser o trabalho de pesquisa com um clube organizado, com um clube que sabe o que quer para o presente e para o futuro, porque o clube sabia o que é que tinha aqui na base. E logicamente, quando vais contratar um jogador ou um treinador como eu, sabes perfeitamente o que é que este treinador te pode entregar. E portanto, há uma gratidão por esse motivo, pela aposta. Um treinador jovem, que ainda continua a ser jovem quando tu olhas para a elite dos treinadores, um treinador jovem e que juntamente com o Palmeiras tem outro prestígio e outro nome agora, não só nacional como internacional. Mas também não posso não deixar de dizer da paixão que os nossos torcedores têm. E vocês que viajam sempre comigo vão entendendo isso. O carinho que as pessoas têm de cada região do país, oferecerem-me desde doces específicos da região, desde terços, desde tudo e mais alguma coisa, para me agradecer o meu trabalho, e eu retribuo sempre, eu faço o melhor que eu posso, e tenho a certeza que tudo o que eu faço é para que o Palmeiras continue com esta pegada, que o Palmeiras continue a disputar, que o Palmeiras continue a ganhar, porque só assim é que o palmeirense vai sentir realmente preenchido e realizado. Portanto, há esse sentimento de gratidão por todas as emoções que vivemos juntos em 5 anos.
Já tivemos derrotas dolorosas, que nos doeram a todos, mas já tivemos noites mágicas também. E a vida é isto, a vida é feita de emoções. E esse sentimento e essas emoções nós partilhamos-las juntos. Sim, às vezes o torcedor tem todo o direito de não gostar de uma declaração ou de gostar de uma declaração. O torcedor tem direito de reclamar, como já aconteceu. O torcedor tem direito de aplaudir, como faz inúmeras vezes, e como está sempre junto. E como nós, nos últimos anos, resgatamos, somos o time da virada, somos o time do amor, algo que eu lembro-me de ter pedido para nós fazermos uma canção para puxar pela equipa em momentos mais difíceis, e o Palmeiras já tinha esta canção no seu interno, portanto, este... Não, Will, eu assim, não diria que esse é o nome que eu traria, mas você falou, é impossível trazer o Pellegrini, 29 anos? Não, não. Pela nacionalidade não é possível, pelo valor de mercado não é, pelo jogador em si não é. Não sei se era ele que eu traria, mas esse é um nome, por exemplo, normal. Seria uma contratação pro Palmeiras normal. sentido de gratidão e de carinho pelo nosso torcedor. Eu também disse, e corrija-me se eu estiver enganado, que sou um de vós. Como te digo, tenho o coração muito, neste momento, intenso, porque uma coisa, é isso que eu também quero que as pessoas entendam, uma coisa quando estou aqui calmo, quieto. Desculpa, porque eu acho que não é, Abel. É o que você acha. Porque a gente não fica, né? Não foi a gente que começou a falar sobre competência. Não foi o torcedor. A falar sobre gratidão. A falar sobre não reconheço competência em você. Você falou isso muito antes, cara. A gente ainda, pelo menos eu penso, tá? Que até o cara mais crítico reconhece que você pode entregar mais. E a crítica tá em cima disso, daquilo que você não está entregando. E não que você não pode estar aonde você tá aí, ó. É você que leva esse discurso pra dentro da coletiva que a gente fica... Que é tipo assim, você não pode sentar numa cadeira dessa. Não, você pode. Você trabalhou pra isso. Você performou pra isso. Agora, como que tá hoje? Como que tá o seu sentimento hoje? Você não tá tirando a vaga de um cara com um pouco mais de gana? Dá pra confiar em você, que você vai voltar com gana em 2026? Ou você vai chegar na primeira vitória de Campeonato Paulista e vai começar a usar todos esses métodos ultrapassados, cansativos, meio que... Sabe? Nas coletivas. Essa é a dúvida. Essa é a dúvida que muita gente tem. Tranquilo. Outra coisa, quando o jogo começa, é alta intensidade, é alta pressão, é ganhar ou ganhar, é saber que todos os torcedores têm uma expectativa que o Palmeiras ganhe sempre. Não é estar num sítio calmo, não é estar num sítio tranquilo. Isso desperta em ti o teu instinto competitivo. E o que é o instinto competitivo, especificamente? É ganhar sempre. O vosso maior ídolo é o meu maior ídolo. Ele disputou, acho que 10 campeonatos do mundo, ganhou 3 e perdeu 7. Vocês sabem tão bem como eu, o Ayrton Senna, nas boxes, deu uma chapada ou duas em pilotos. Vocês sabem disso. Mas não deixa de ser um exemplo, não deixa de ser um campeão. Tudo o que fez pelo Brasil fora das pistas, com a forma solidária que ele era, com o exemplo que ele era. Porque isso é o espírito competitivo. E às vezes o espírito competitivo ajuda-nos a ganhar. Mas eu não vi o Ayrton Senna, esses caras que ele cita, dar tanta patada nas pessoas. Você é um exemplo, Abel Ferreira? Você é um exemplo? Você consegue olhar no espelho hoje e a tua obra ser um exemplo mesmo? Será? Será que vai se ter pra você o mesmo reconhecimento do Ayrton Senna? Eu não lembro, pessoal. Eu não vejo entrevistas do Senna. Eu vejo, já vi patada do Senna em jornalista, sim. Eu já vi. Jornalista, mas não pela pessoa que torce por ele, que de repente acordou num domingo e naquele domingo deu errado a corrida e questionou ele. Aí sabe o que eles fazem, esse tipo de atleta, esse tipo de ícone? Eles fecham a cara, trabalham mais duro. Você teve vários momentos que preferiu folgar. Você se despede do torcedor na última coletiva falando pra ninguém te incomodar nas suas férias. Soa contraditório, não? Soa contraditório. Abraço, Rosa. Tamo junto. Obrigado pela inscrição, cara. E às vezes ajuda-nos a ter comportamentos que não Eu são imagino o melhores. Senna, se calhar é melhor o Schumacher ganhar. Se calhar é melhor o Villeneuve ganhar. Não, cara. Não, nunca é melhor o seu adversário ganhar, ainda mais quando se fala de Corinthians, né? Flamengo e por aí vai. Então, assim, é meio confuso, senhor Abel Ferreira. Desculpa, é meio confuso. Sua cabeça é meio confusa. Ela não é tão linear. E não tem nenhum problema nisso. A minha também não é. Só da mesma forma como eu acho que muita gente se confunde com os conteúdos que eu faço, eu também me confundo com o que ele traz. Não é linear, não é papo reto, sabe? Tem curvas. Talvez você é tão fã da Fórmula 1, por isso que tem tantos S's do Senna aí, né? Nos discursos, né? O Verstappen, não vou falar do Verstappen que vocês também conhecem, que é, não sei se é casado, mas com uma brasileira.
não é propriamente o fair play dos pilotos. E o que eu quero dizer é quando o teu instinto competitivo é tão agressivo, por vezes acontece de te excederes. Mas é isso que te faz aproximar, né? Ou será que ele agora, porque ficou em segundo, o Verstappen deixou de ser bom piloto? Ou deixou de sentir tudo aquilo que ele tinha? Portanto, Você não tá sabendo comunicar que você entregou tudo. Suas coletivas passam ao torcedor que você não foi um Verstappen. Que você foi só um covarde. Você fala do Verstappen, mas olha a final que fez contra o Flamengo, cara. Eu queria ter visto o jogador do Palmeiras entregando tudo. É confuso, entendeu, Abel? É confuso, Rian, é confuso, é confuso. Se ele tá tentando passar uma impressão de que ele jogou um jogo e tentou entregar tudo, ou então que no futebol jogam-se desse jogo, mas assim, não foi a imagem que o Palmeiras passou esse ano, mano. Ô, Abel Ferreira, desculpa, cara, alguém tem que te falar, se aí no clube não tem coragem, mas assim, vocês tentaram, mas não foi a imagem que foi passada, cara, desculpa, mas não foi a imagem que foi passada, a imagem de desculpa, a imagem de reformulação, não foi a imagem que foi absorvida pelo torcedor, pelo menos, entendeu? Alguém tem que falar pra ele, né? Ó, peraí. Tentaram passar essa imagem? Então tem que ter uma reflexão aí, porque eu não sei se foi passado, não. como te disse, há aqui uma relação muito próxima, são 5 anos, entre o nosso torcedor e o vosso treinador, que neste momento eu acho que nós já nos conhecemos, os defeitos e as virtudes, isto é quase como um marido e mulher, né? O que faz o sustentar um casamento é um marido imperfeito com uma mulher imperfeita que tudo fazem para sustentar, para equilibrar e seguir a vida juntos. É um bocadinho isso que nós fazemos aqui, quando às vezes o torcedor não gosta disto, ou quando às vezes o treinador reclama daquilo. Portanto, eu acho que esse sentimento de gratidão é impossível tu não o teres. Eu tenho que também partilhar uma coisa com vocês, antes de ir ao outro sentimento, que é o da responsabilidade. No dia 18 de outubro, quando o Palmeiras faz o evento no pavilhão, a diretoria, no nome da Presidente, concedeu-me aqui um título que nos vai ligar eternamente. E eu gostava de partilhar isto com vocês. Portanto, isto foi antes de perdermos a Libertadores e foi antes de perdermos o campeonato. E vou voltar a repetir, perder e perdedor é diferente. O Palmeiras perdeu, mas não é um time perdedor. É isto que quero que fique bem claro. Sim, o vice dói. Sim, o vice deixa cicatrizes. Sim, o vice deixa-nos cheios de fome. É isso que acredito que vai acontecer no próximo ano. Que as lições de 2025, que a fome de 2025, por não nos termos, porque o Palmeiras se alimenta a títulos, nos traga ganas, vontade e aprendizado de tudo aquilo que foi. Tem muito jogador molenga aí, Abel. Eu queria acreditar nisso, mas tem muito jogador aí molenga, velho. De verdade. Contrata mais uns 3 aí pra te ajudar, porque tem muito jogador molenga nesse time do Palmeiras. Bons, porém molenga. Este ano. Mas pronto, foi no dia 18 de outubro, certo? É este o título que o Palmeiras me concedeu, que a minha família, me concedeu este título remido, que eu não sabia que existia, e concedeu-me a minha família, 1, 2, 3, 4. Portanto, há aqui muita coisa que nos liga, e esta definitivamente nos vai ligar eternamente, que são os 4 cartõezinhos, né, que eu tenho. 1, 2, 3, 4. Que nos vai ligar de uma forma ou de outra para o resto das nossas vidas. O outro sentimento da responsabilidade, quem representa um clube como Palmeiras, não há como fugir. Com o título remidão na tua cara, torcedor. Tô brincando, hein, rapaziada. O título remido. Muita gente queria esse título aí, hein, Abel. É. Bora, vamos continuar. Peço o like, hein, galera. Intervalo de jogo, Vasco da Gama 0, Fluminense 1. E peço o seu like aqui no YouTube também, que ajuda bastante o canal. Bora? Como disse, o Palmeiras alimenta-se de títulos. Este espírito competitivo que hoje tenho, que está mais do que nunca apurado, foi também alimentado por aquilo que é a história do Palmeiras, que é uma história de exigência, um clube campeão, um clube que se alimenta de títulos e, portanto, eu acho que, para resumir essa pergunta, são estes 3 sentimentos, o de orgulho, o de gratidão e o de responsabilidade. Abel, qual o balanço que você faz da temporada de 2025 do Palmeiras? Olha, como palmeirense que sou, não posso ficar satisfeito pelo vice, é algo que está dentro, não é o suficiente. Mas também não posso dizer que é terra arrasada, porque foi algo que foi pensado e planeado em 2024. Eu já várias vezes disse que o Palmeiras se planifica e se organiza e se estrutura no ano anterior para o ano seguinte. Ou se quiseres, o ano de 2027 vai ser preparado no ano de 2026, o de 2026 foi preparado em 2020. Pode crer, quem disse que ele não ganhou o título, ele ganhou um título remido. Pô, sacanagem, né?
Ganhei 4. Um pra mim, 2 pra minhas filhas e um pra minha esposa. 4 títulos. Tetra do Remida. 2025 e 2025 foi preparado em 2024. Então, vamos lá a 2024. Quando nós estamos em 2024, eu, a Leila e o Barros, que é a nossa função, cada um na sua função, mas este trio que se reúne e que define aquilo que são as diretrizes do clube, não só nos objetivos, mas naquilo que nós queremos para corresponder às expectativas e à grandeza de um clube tão gigante como é o Palmeiras. Nós entendemos que era preciso fazer uma reformulação. Nós estamos a falar de 17 jogadores que saíram de 2024 para 2025. 17. Que é algo muito difícil numa reformulação depois da equipa manter consistência, estabilidade e rendimento. E nós sabemos disso. Eu, o Barros e a Presidente. E se nós olharmos para o ano de 2025, já com esta planificação pensada e começada a ser executada, ela foi executada ao longo do ano, nós temos momentos de altos e baixos ao longo do ano, de alguma inconsistência. E lembro-me, por exemplo, de uma das vezes o próprio Barros, nosso diretor desportivo, dar uma entrevista, acho que foi aqui mesmo, a esclarecer todo o processo. Portanto, quem acompanha o Palmeiras de forma séria e honesta percebe. Eu assisti a entrevista inteira também. Só que vocês descredibilizaram o Capelanes quando o Capelanes falou que seria uma reformulação agressiva. Quando eu falo vocês, teve gente desmentindo sobre a reformulação, lembra? O Capelanes foi o primeiro que falou assim lá no programa de televisão. Fiquei sabendo que vai ter uma reformulação pesada no Palmeiras. Então, assim, tem muita dessa coisa, né? No meio esportivo, né? O cara traz informação igual esse ano. Eu recebi primeiro que quase todo mundo o problema do Everton. Chego, contacto o clube. Não, ele treinou normal. O Everton treinou normal. Quem tá lá no nosso grupo sabe que eu cheguei de tarde um dia antes. Aí depois a gente tem que escutar que a Jovem Pan, não, a UOL Sport apurou depois que a notícia foi soltada, né, do Everton. É igual eu falei pra vocês, o Everton e Veiga serão Zé Roberto e Dudu lá no Grêmio. Tudo indica, tá? O Grêmio contratará os dois. Tô avisando antes que o Bruno Rodrigues vai jogar ou na Chapecoense ou no Mirassol. Aí, se depois eles vão mudar isso pra não ter crédito, o mensageiro não ter crédito, porque eu só tô passando a mensagem que eu sei. Aí é outros 500. Agora, há momentos que o clube, ele reage ao que o imprensa traz, falando que é mentira, e depois lá na frente se comprova a verdade, né? Então, assim, eu assisti a entrevista inteira, eu assisti com vocês, inclusive, a entrevista do Anderson Barros. Assisti inteira. Assisti em live com vocês. Então, sim, nós aqui do canal, vocês que estão aqui, a gente consome de forma densa mesmo. Aí chega a ser chato, pô. Tem hora que chega a ser até chato do quanto você... até as coletivas dele. E por mais que eu não trouxe em alguns momentos no canal, a gente assistiu aqui e eu assisti todas. Todas! Tu imagina, 5 anos de coletiva, você que tá aí pode se dar o trabalho de não ver. Aliás, se dá o luxo, desculpa. Eu não, eu paro pra ver. Eu vi todas. Cara, todas. Talvez não tenha visto agora, nesse final aqui, uma ou outra lá, que eu falei pra vocês, nem vi. Mas no mais, assim, são 5 anos. Mais de 70 jogos por ano. Entenderam? Quase 400 coletivas, você assistir todas. É bizarro, não é? É ou não é? 300, 350, 400, não sei. Sim, eu sempre... Se for assim, eu não sei. Eu sempre assisti. Dos outros técnicos, né? Desde do meu começo de canal, depois que a coletiva de imprensa virou esse modelo de coletiva, nós sempre trouxemos do pior ao melhor treinador. O Palmeiras faz as coisas não é em cima do joelho, não sei se diz aqui, não é... Elas são... Detalhe, a gente não passa a coletiva, a gente faz esse processo aqui. Concordando ou não, a gente faz esse processo aqui. Que não é simplesmente pegar a coletiva, jogar lá na tela e depois valeu, galera, acabou a live, tamo junto. Não, às vezes é mais 30 minutos sobre aquilo que foi dito. Isso antes do Abel Ferreira já, hein? pensadas e programadas com antecedência e projetamos aquilo que pode ser de bom e de mau. E nós começamos o ano muito bem, se vocês se lembrarem, no primeiro jogo que nós temos em casa contra o nosso rival, nós estamos 4 pontos à frente, num jogo onde houve 2 penaltis, um que nós falhamos e o outro que o nosso adversário marcou, um penalti com um toque do Murilo, no Arrascaeta, que toda a gente viu. E aí, depois desse jogo, há um momento em que nós temos ali uma caída, antes do Mundial. Antes de irmos para o Mundial, nós perdemos esse jogo com o Flamengo e depois perdemos o jogo com o Cruzeiro. Então nós sabíamos que ia ser um ano de dores, de crescimento, de reformulação, e nós estamos a falar
o próprio treinador, a partir de determinada altura, começou a entender que a equipa não era a mesma. Era um grupo diferente, com uma mentalidade diferente, com jogadores que tiveram que se adaptar não só ao Brasil, mas como à cultura e aos processos do clube e à exigência de jogar num clube como o Palmeiras, que joga sempre para ganhar. Então, Kael viveu no Brasil o tempo inteiro, ficou 2 anos nos Estados Unidos, precisa se adaptar aqui. Quantas feijoadas o Mikael não comeu? Né? Quantos pãozinhos franceses ele não comeu? Tipo, a gente acreditar que o Kelvin, que jogou até aí no Atlético Paranaense, ficou 2 anos na Rússia, 2 anos e meio, tem que se adaptar aqui, por quê? Não, quem vê pensa que a gente tá trazendo um russo, um ucraniano, um chinês, um jogador lá do Alasca e outro do Canadá, pra se adaptar aqui. Fácil é pro Saul, então essas paradas aqui que eu não compro, adaptação, os caras viveu aqui até 20, 30, 25 anos aqui. Adaptação, você pode falar o Andréas, para por aí, tá ligado? Adaptação, quem teve adaptação? GFT, adaptação, ficou aí até pouco tempo no Fluminense e foi lá pro Rangers. Então quer dizer que ele precisa se adaptar ao Brasil, porque ele ficou 1 ano e meio fora. A gente não tá falando de um jogador que ficou a Europa inteira. Um Casemiro precisa se adaptar de volta aqui. Um Talisca precisa se adaptar de volta aqui. Um Memphis precisa se adaptar aqui. Agora, esses jogadores que o Palmeiras contratou, eles ficaram pouco tempo lá fora, cara. Como assim se adaptar? O Vitor Roque. Como é que o Vitor Roque tem que se adaptar aqui? Na verdade, é mais fácil que ele não se adaptou lá. Né? O próprio... o Giai não existe... Então, para. Giai e o Flaco Lopes, se você falar assim, cara, sobre frio e calor, que realmente São Paulo nos últimos anos fez muito calor, a média de jogos é maior do que a da Argentina, beleza, tá ligado? Até desce. Até desce. Felipe Anderson até desce, mas aí o Felipe não é dessa reformulação, o Felipe já tava desde o ano passado, né? então, nós fazemos o Mundial, onde, na minha opinião, prestigiamos não só aquilo que é o nosso clube, Palmeiras, como aquilo que foi o futebol brasileiro, sendo que o clube que melhor representou foi o Fluminense. Foi o clube que melhor representou o futebol, que melhor representou através da classificação. E foi internacionalmente reconhecido que, afinal, o futebol brasileiro e as equipas brasileiras, quando têm... Bem assim, por mais que o Palmeiras ganhou do Botafogo, o pior que representou o torcedor foi o Palmeiras. O Botafogo ganhou do PSG, o Flamengo ganhou do Chelsea e o Fluminense foi o melhor. Então, assim, a gente foi o pior. A gente foi o pior e a gente precisa reconhecer que foi o pior para numa próxima oportunidade ser o melhor. Porque senão vai sempre ficar essa conversinha. Representamos, dos 4 foi o pior, mano. Dos 4 foi o pior. Aí tem gente que vai falar, mas pô, Fernando, mas olha o jogo que fez o Botafogo com o Seattle. Olha o jogo que a gente fez com o Inter de Miami. Ué. Mas depois você tem que olhar o jogo que o Botafogo fez com o Atlético de Madrid. E depois você vai ter que olhar o jogo que o Botafogo fez com o PSG. Então o Palmeiras foi pior, mano. E isso não é feio falar. Isso é o que nos vai fazer ser melhor, não é? Saber que foi pior. E quando foi o melhor em alguma coisa, porque, por exemplo, foi o melhor na fase de grupos da Libertadores, reconheça que foi o melhor. Tem que ser pros dois lados, entendeu? Reconhecer quando foi o pior e reconhecer quando foi o melhor. Ou não? tempo e condições para performar, elas são capazes de performar competindo com as melhores equipas europeias. Estou a falar de Fluminense, porque às vezes pode ser de falar de Palmeiras, mas o Fluminense ganhou ao Inter de Milão. Se o futebol fosse tão linear, o Fluminense teria, uma vez que ganhou a Inter de Milão, teria que chegar aqui e ficar à frente do Palmeiras e do Flamengo, e as coisas não funcionam assim, elas não são tão lineares assim. Como o Mirassol, por exemplo, que este ano fez uma época absolutamente extraordinária, com um orçamento, um dos orçamentos mais baixos do futebol brasileiro. E então, a seguir a esse Mundial, onde eu acho que nós, como te disse, valorizamos também os nossos jogadores, e como sabes, um deles vendemos, que foi o Estevão, que é impossível resistir, e o Estevão é um jogador realmente, como falamos alguma vez, fora da caixa, inclusive eu tinha dito ao presidente para não o vender, mas... Vendeu antes, né? O Richard Rios, a gente pode falar que a Copa América valorizou muito, mas também já estava ali com valor alto. Por exemplo, o Flaco Lopes agora, ele não valorizou pelo Mundial, ele valorizou pelo Nacional, pelo Campeonato Brasileiro. É impossível quando vem ofertas deste valor, é impossível. E vendemos também o Rios. E a verdade é que depois desse momento, e houve um momento em que nós, como te disse, não estávamos a jogar tão bem, nós encaixámos a equipa. Com a entrada do Lucas, evangelista, e com a dupla centroavante, Roque Flaco, com todo o resto da estrutura, e nós passamos a ter uma dinâmica diferente, encaixámos a equipa, inclusive a jogar, na minha opinião, bem, a fazer golos, a ser consistente no nosso jogo, uma equipa totalmente reformulada, e como te disse, a ser muitas vezes considerada a melhor equipa da era Abel ou o futebol, e eu, como sempre disse, não é o Abel que faz os jogadores, são os jogadores que fazem a forma de jogar da equipa. O treinador tem ideias, o treinador dá coordenadas, mas quem liga, quem faz as ligações, quem são os protagonistas e quem tem a qualidade e as características são os jogadores. E a verdade é que a equipa aí ligou muito bem, e ligou de tal maneira bem que nós só no mês de novembro é que tivemos uma queda a seguir ao jogo do Mirassol. Portanto,
Mesmo quando vamos jogar a casa do nosso rival, estamos 3 pontos à frente. Estamos 3 pontos à frente do nosso rival. Um jogo muito conturbado, muito polémico, mas aí ficamos com os mesmos pontos, ainda assim com uma vantagem. No final do ano, ambas as equipas que iam disputar a Libertadores caíram um pouquinho de rendimento, perderam pontos as duas. O Palmeiras, a seguir ao Mirassol, jogou com o Santos, perdeu no Mirassol, depois perdeu no Santos. Houve um período que nós tivemos 3 pontos à frente do Flamengo, não nos podemos esquecer disso. Portanto, nós tivemos 3 oportunidades no ano que as deixámos fugir, estar à frente. Portanto, demonstrou o que para mim... Refrescar a cabeça de vocês aí, pra quem... 3 oportunidades de abrir 7 pontos e não conseguiu. Né? 3 oportunidades. Ou seja, a equipe mostrou na reformulação ser uma equipe não confiável. Por isso que eu acho que falta chegar... Você não pode especular o Fabinho chegar o Denilson do Cuiabá, bicho. A gente tá precisando de jogador. Veja, o Fabinho, ele é como se fosse um Casimiro e um Felipe Melo. Olha a grandeza que foi o Felipe Melo pro Palmeiras. Você vê, o Fabinho não quer voltar pro Brasil. Ele não pensa em voltar pro Brasil. E o Felipe Melo aceitou jogar aqui, porque o Fabinho ganha muito mais que o Felipe Melo ganhava. Hoje, né? Hoje. Então, olha a grandeza que foi o Felipe Melo pro Palmeiras, ter vindo jogar aqui, entendeu? Mas o que a gente tá precisando é esse tipo de liderança, porque o time teve 3 oportunidades de abrir um conforto pra eles, pô. Você tem 3 oportunidades de ficar confortável e você desperdiçou as 3. Conforto não é pro torcedor só, é pra vocês, cara. Vocês que reclamam do calendário, vocês que reclamam dos jogos. Vocês poderiam ter ido pro Mundial de Clubes com 7 pontos de diferença. Entendeu? Isso daí não é bom pra gente. Aí é com eles, rapaziada. Eles que treinam, é eles que performam, pô. E aí o Abel Ferreira tem que se questionar, mas o que faltou? Faltou liderança. E aí quando é liderança, não é porque o Marcos Rocha saiu. O Marcos Rocha precisa de liderança de verdade. Liderança é Felipe Melo, é Zé Roberto, é o Fabinho, é o Casimiro. Isso aí é liderança. É o próprio Jorginho. A gente precisa de um jogador assim pra próxima temporada. E não tem no elenco hoje. O Flaco parece uma polenta. O Vitor Roque é um moleque. O Felipe Anderson parece um peixe beta. Então, assim, é uns jogadores que falta-lhe algo em liderança, né? Aí fica o Gomes. O Gomes. Liderança é o Gomes. Mas beleza, é uma liderança, mas a gente precisa de uma liderança técnica barra liderança do Gomes, entendeu? Isso também, só o Gomes. O Murilo não é liderança, o Murilo treme, velho. No ritmo que ele coloca um cabelo de trapper pra jogar, a atitude dele é de... Sei lá. Desculpa, não é liderança. Não é liderança, pô. Entendeu? Não é liderança. Murilo não é liderança. Eu não considero, vocês consideram, beleza. Piquerez, desculpa, também não é. E para quem planificou esta pré-temporada, sendo uma temporada de reformulação, que podia haver esta inconsistência, e que mostrou que no final tivemos uma caída, mas é verdade, é preciso chegar à final da Libertadores e nós conseguimos chegar. Esta equipa sempre mostrou resiliência durante o ano todo, sempre mostrou resiliência a seguir a um baque, de dar resposta a seguir a perder a Libertadores. Fomos ao Atlético Mineiro, ganhamos, fomos ao Ceará, que tinha que ganhar ou ganhar, e a equipa mostrou, sempre. Esta equipa tem essa resiliência dentro dela, mas a verdade é que ainda não é consistente. Foi capaz de ter uma noite histórica, mágica, naquilo que é a Libertadores. Nunca na história nenhuma equipa tinha conseguido virar um jogo de 3-0. Claro que teve os seus custos depois em termos emocionais, aquilo que foi o nosso desgaste, mas a verdade é que as duas equipas que foram disputar a final da Libertadores naqueles 2 últimos meses perderam pontos. Mas a verdade é que foi pena o nosso resultado que tivemos contra o Grêmio. Eu acho que fizemos uma bela partida, mas a forma como sofremos os golos, nós sabemos os aspectos que temos que melhorar, que temos que corrigir. A forma como sofremos, por exemplo, os golos no Mirassol, há aspectos que nós... Mano, posso fazer um contraponto? Você falou assim, era pra ser um dos argentinos, mas assim, eu tô falando de jogador que subiu o túnel de Champions, entendeu? Que escutou aquela música tocar numa semifinal, numa final. Que disputou entre os melhores do mundo. É esse tipo de jogador que a gente precisa ter no elenco. Então, os argentinos Aníbal. Aníbal subiu o túnel ali do Argentino Júnior. Com todo respeito. Do Godoy Cruz. Tá falando de Champions, mano, entendeu? Champions. Cara que escutou aquela música que tem outro processo profissional. Cara que ficou mais de uma década na Europa, 8 anos, é isso. Aí muitos vão falar, mas não era o Felipe? Talvez o Palmeiras achou que no Felipe ia ter isso, não teve. Tenta de novo. Você desiste de contratar porque não deu certo o Felipe? Ué, então o Flamengo deveria ter desistido de contratar bons jogadores quando o Vidal não deu certo, né? Porque o Vidal pro Flamengo foi muito mais um pesadelo do que um sonho. Vamos ser sinceros, o Vidal no Flamengo fez algo de diferente? Nada, cara. Nada. Então eles erram no Vidal, eles param de contratar? Não, você tenta de novo, né? Errei, vou tentar mais uma vez.
Não é verdade? Acho que esse é o normal, né? Temos que melhorar, temos que corrigir e, portanto, falta um pouquinho desta consistência. Como viste, nós vimos, chegámos ao final com 76 pontos. Em termos de brasileiro, enquanto treinador aqui no Palmeiras, foi a nossa segunda melhor pontuação em pontos corridos. E segundo eu sei, acho que foi a segunda melhor pontuação de sempre de uma equipa que ficou em segundo lugar. Dói, fomos vice, não há como negar isso. Dói perder uma Libertadores, e nestes últimos, quando eu cheguei, eu percebi essa obsessão do Palmeiras voltar a ganhar a Libertadores, e 20 anos, acho eu, fomos à final, e nos últimos anos temos competido e estado em 5 ou 6 edições, 3 estivemos na final, 2 ganhámos. Claro que ganhar é um sabor muito bom, ganhámos com uma equipa diferente, como eu te disse, a equipa que foi à final tem 6 jogadores novos que entraram este ano, e portanto eu fazia o balanço deste ano dessa maneira, um 2025 projetado em 2024, e projetado já, volto a referir o que o Barros falou, com alguma oscilação que poderia existir, mas a verdade é que a partir do Mundial e do encaixe da equipa, entre aspas, nós fomos vítimas da expectativa que fomos criando através do futebol que estávamos a jogar, mas também nos podemos esquecer, as seleções não nos ajudaram, o ter que perder, vocês sabem que houve uma alteração por força das circunstâncias do calendário brasileiro em função daquilo que tinha sido o Mundial, e de nós termos perdido alguns jogos, e nos últimos 2 meses ter que congestionar todos os jogos e jogar de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, tivemos lesões, tivemos castigos, e temos que reconhecer, e tivemos jogos em que não fomos bons o suficiente, e na minha opinião, olhando assim muito resumido, nós não lutamos. Bonito gol do nós Vasco, perdemos hein? o campeonato em casa com o Vitória e com o Fluminense. Se nós quisermos ser muito sinceros, apesar das vezes que jogamos contra o nosso rival direto, das 2 vezes estarmos numa delas, primeiro jogo em casa 4 pontos à frente, na segunda 3 pontos à frente, antes do final do ano estar 3 pontos à frente, e mesmo assim ter a possibilidade em casa de lutar pelo título, estando à frente contra essas 2 equipas, Vitória e Fluminense, e não fomos consistentes o suficiente, pelas expectativas que criamos, de conseguir ser campeões. Portanto, este ano resume-se isso, um ano de 2025 projetado em 2024, que começou bem, que teve ali um momento de caída, antes do Mundial. Depois do Mundial, nós encaixámos a equipa com a saída do Rios e do Estevão, com os 2 centroavantes e com o Lucas. Passámos a jogar de forma consistente, mas a fase final não fomos consistentes o suficiente para lutar por este título de outra maneira. Gostaria que você projetasse a próxima temporada, que também vai ser uma temporada especial, com uma Copa do Mundo no meio do caminho. Isso aqui é pra gente prestar atenção no geral. Eu vou tentar não interromper, que é sobre a projeção. Vamos ver como que o Abel está trabalhando a projeção para 2026 na cabeça dele. E também com a redução dos campeonatos estaduais, Brasileirão também começando no início do ano. Olha, como eu te disse, o Palmeiras trabalha um ano sempre à frente. Portanto, esta temporada 2026, nós estamos a trabalhar nela durante todo este período, e precisamente agora que acabou também a época desportiva, estamos a trabalhar em cima dela, e nós vamos precisar de fazer pequenos ajustes. Sabemos aquilo que temos que corrigir, sabemos aquilo que temos que ajustar, sabemos em termos de mentalidade e cultura, de cobrança, de exigência, que temos que implementar também, porque, como eu te disse anteriormente, durante o ano nós mostramos que fomos capazes de competir, mostramos que fomos capazes de estar à frente no campeonato, não fomos consistentes. Portanto, projetar o ano de 2026, foi feito ao longo do ano de 2025, e está a ser feito neste momento, naquilo que tem a ver com estas correções, ajustes e melhorias que têm que ser feitas. Quando falamos em termos de elenco, não vai haver uma alteração tão significativa, são ajustes pontuais. Como eu te disse, 6 jogadores que iniciaram a final da Libertadores foram contratados este ano, ou entraram no clube este ano pela primeira vez. Portanto, há aqui uma base. Vocês sabem que nós somos uma equipa jovem, somos uma equipa resiliente, somos uma equipa competitiva, somos uma equipa com bons jogadores. Eu falo muitas vezes e tento dar exemplos, porque nós queremos que o jogador chegue e que imediatamente dê rendimento. Nós sabemos que as coisas não são assim. Vou dar aqui alguns exemplos de jogadores que saem do futebol brasileiro e que vão para a Europa, uns que chegam e que dão, e outros que demoram. Nós vimos quanto tempo demorou o Vinícius quanto tempo está a demorar agora o Endrick, mas vemos um Estevão que chegou ao Chelsea e pegou, e é um dos destaques. Acontece a mesma coisa aqui em termos de Palmeiras. São jogadores, alguns deles brasileiros, uns que se adaptam muito rápido. O Lucas foi pegar na camisola que o Rios deixou, a camiseta, e jogar, e a equipa, foi o momento em que nós encaixamos. O Andreas, que contratamos, foi um jogador que rapidamente encaixou, e há outros que nós acreditamos e temos que ter paciência. O caso do Facundo, que foi extremamente importante no início do ano, e depois foi perdendo espaço, normal. O Ramon Sousa, como vimos por exemplo, no último jogo, é um jogador que precisa um pouquinho de consistência, mas que nós não temos dúvidas que nos vai ajudar. Estou a falar do Ramon Sousa, que fez um belíssimo jogo contra a LDU. Portanto, o que está a faltar aqui é um pouquinho de consistência, acreditar nestes jogadores. Sim, tem outros que temos que trocar porque não se adaptaram, e essa é a minha função, minha, do Barros e da nossa. É esses que eu quero ver com calma quem que eles vão chutar. Bom, pressuponho que a gente vai acertar alguns, né?
Alguns são encerramento de ciclo e outros são falta de adaptação. Mikael, falta de adaptação. Aníbal, adaptação, porque não aconteceu aqui em momento nenhum, ele realmente mostrou ser dono da camisa, que era pra ser dele. Murilo, encerramento de ciclo. Veiga, encerramento de ciclo. E o Everton, encerramento de ciclo. E aí, ainda tenho dúvida do que eles acharam que não adaptou. Por exemplo, o Giai. Já adaptou? Já adaptou? Manteria pra elenco, mas não pra titular, Will. Só naquela ideia de ele virar um zagueiro e não um volante. Emiliano Martinez. Isso aqui a gente vai ter que ter muita... Sabe, as notícias vão começar agora, tá, pessoal? Depois do dia 15. Hoje nós estamos no dia 11. De 14 e 15 começam as saídas. Tá? Entre 14 e 15 começam as saídas. Vai ter jogador que vai se reapresentar e vai sair depois. Normal. Mas a gente vai ter que ter muita atenção quem eles identificaram que não se adaptou. Vamos ver. Vamos ver quem que eles determinaram. Porque a gente, opinião de torcedor, a gente já sabe quem são esses jogadores, né? Nossa presidente, falarmos, sentarmos e percebermos os jogadores que nós temos que ter paciência, e outros jogadores temos que ter paciência, por exemplo, como falei, e o clube tem esse lastro de paciência, não só com os jogadores que vêm da base, mas com os jogadores que contratam jovens. Falo do Lopes, por exemplo. É verdade que quando nós olhamos em termos de resultado, não foi uma boa época, mas em termos de processo daquilo que foi a reformulação da equipa, foi a valorização dos jogadores, Palmeiras sabe, os dirigentes sabem, nós fomos buscar um Roque totalmente desacreditado e valorizamos. Vocês se lembram das conversas que eu fui tendo, e foi um jogador que nos deu trabalho, sobretudo porque aquilo que acontece não só dentro do campo, mas fora do campo, aquilo que é uma mentalidade forte, aquilo que é uma resiliência que o jogador tem que ter, não só para os elogios, mas para aquilo que são as críticas. Eu costumo dizer que a boa crítica nos mete pressão e nos ajuda a ser melhor, e os elogios traiçoeiros podem ser perigosos também. Eu costumo dizer que os elogios muitas vezes são impostores. Não precisamos de fazer muitas alterações, precisamos sim de corrigir, precisamos sim de ajustar, precisamos sim de fazer ajustes pontuais e dar continuidade àquilo que é o projeto de Palmeiras. Eu acho que, mais uma vez, quando nós olhamos para o panorama nacional, mais do que nunca, o Palmeiras é uma referência em termos de processos, em termos de estabilidade, em termos de continuidade, em termos de competitividade, em termos de consistência. Não só um exemplo nacional, como internacional, ao nível desses clubes, como eu te falei, de um Atlético de Madrid, de um Paris Saint-Germain, de um City, de um Arsenal. Portanto, são estruturas e direções e organizações que sabem onde estão, o que querem e para onde querem ir, e mais do que tudo, com quem é que querem ir. E depois também tem outros, exemplo também aqui, que constantemente a trocar de treinadores, constantemente a trocar de jogadores, e depois perdem essa estrutura, perdem essa continuidade, perdem essa estabilidade, perdem essa organização, perdem essa consistência e perdem essa competitividade. Que é isso, é verdade, não ganhamos, mas eu não posso dizer que o Palmeiras não competiu das 5 competições, aquela... A gente trouxer o que ele tá querendo vender aqui, que é tipo, ó, a gente não vai cair no que o Botafogo caiu, mas são 600 dias sem ganhar, Abel. Então, assim, novamente, os checkpoints acabaram, né? Porque pro Palmeiras, não sei, não encaixa esse slogan de o importante é competir, que o Rian tá falando. Não, pra mim, não consigo visualizar. Posso estar errado? Posso. Sou dono da verdade. Mas eu acho que não combina. Né? Não combina. Vamos ver. 900 dias só competindo é insustentável. No Palmeiras, é insustentável, né? 900 dias, ou seja, mais uma época só competir, é muito tempo. 900 dias só competindo é muito tempo. Nós realmente temos que ficar muito tristes é a Copa, mas todas as outras nós competimos no Paulista, perdemos a final. Nós competimos no Mundial, onde competimos e perdemos com o campeão. Nós competimos no campeonato até ao fim. Nós competimos na Libertadores para chegar à final. Cara, a gente, antes do Abel, a gente também competia até o fim no Brasileiro, na Copa do Brasil. Tava melhorando na Libertadores. Do jeito que tá, não dá, hein, Abel? Não adianta, pelo menos pra mim, esse discurso não pega. Vai pegar pra alguns, eu sei, mas pra mim não pega. E dentro da Libertadores nós temos vários objetivos. O primeiro é ser o primeiro da geral, e várias vezes conseguimos ser o primeiro da geral. O segundo é estar na final, segundo objetivo. E o terceiro, e o mais importante, é ganhar a final. Disse isto aos jogadores, disse isto à nossa presidente, e posso dizer isto aos nossos torcedores. Mais do que perder para o nosso rival, ou para o nosso adversário, mais do que perder para o nosso adversário e rival, perdemos para nós próprios. Que é quando nós não conseguimos ser a nossa melhor versão num jogo em que requeria de nós
toda essa responsabilidade, toda essa maturidade, toda essa experiência. Eu, quando olho para a equipa, apenas Gomes, pelo menos no Palmeiras, falo do Palmeiras, Gomes, Piquerez e Veiga, já tinham experimentado a sensação e as emoções de disputar o maior título da América do Sul. Portanto, fica a experiência, fica o aprendizado, ficam as lições. Agora cabe-nos a nós, como te disse, transformar estas lições em energia, corrigir, ajustar e começar o próximo ano com todas essas ganas, com toda essa vontade, com toda essa fome de dar o step que falta, sabendo que no Brasil temos outros competidores, outros concorrentes, e é por isso que faz o Brasil um campeonato tão competitivo e um futebol tão especial, pelas vicissitudes, pelo país continental que é, pelas viagens que fazemos, por jogar em diferentes gramados, por jogar em diferentes altitudes, por jogar em diferentes tipos de clima, e que a mim, o treinador, me dá uma riqueza e um aprendizado e uma adaptabilidade para aquilo que eu preciso para evoluir também como treinador, que é mais lado nenhum, e a ter todas estas experiências que te ajuda a ser muito melhor. A verdade é que nem tudo é explicável, nem tudo é racional. Mas tenho a certeza absoluta que, apesar de terem acabado, ou nós termos acabado o ano, ou vocês terem acabado o ano bravos com o Palmeiras, tenho a certeza absoluta que já estou com saudades de ver o Palmeiras a jogar. Isso é certinho, se bem vos conheço. Segundo, já nos conhecemos o tempo suficiente. Vocês já me conhecem e sabem que eu odeio perder. Vocês sabem que, tal como vocês, quero ganhar sempre. Mas como eu sempre disse, e isso é compromisso, 2026 será um ano de recomeço outra vez. Porque eu sei, porque já ganhamos, e no ano seguinte recomeça tudo de novo, e o futebol dá sempre a oportunidade de nós podermos lutar por aquilo que queremos, que é ganhar títulos. Portanto, este ano nós não ganhamos, fomos vice, e vai recomeçar tudo de novo outra vez. Começamos todos da estaca zero, mas era isso que vos queria dizer. A gana, um pouquinho de raiva até, se vocês quiserem, a cobrança e a exigência, ela vai existir como sempre. A motivação e a ambição, isso é visível em todos os jogos. Sim, não fomos consistentes o ano inteiro, mas para isso contamos sem dúvida nenhuma com a vossa ajuda, com a vossa exigência, com a vossa cobrança, com o vosso apoio. É isso que nós precisamos para o ano de 2026. Mas agora é tempo de descansar, é tempo de dedicar tempo à família, é tempo de ter paz, é tempo de ser solidário, é tempo de ajudar quem mais precisa. E, portanto, a todos os brasileiros, um Feliz Natal e um ano novo cheio de esperança, de forma especial e carinhosa aos palmeirenses. Estejam em paz, estejam em família, dediquem tempo aos vossos, e 2026 que venham com energia renovada, que venham com a vontade de sempre de ajudar o Palmeiras a ser o maior campeão do Brasil, e como sempre vos disse, quanto mais juntos nós estivermos, mais fortes nós seremos. Esse será o meu compromisso. Não estou aqui há 5 dias com vocês, estou aqui há 5 anos, não há segredos entre nós, há verdade, há compromisso. É verdade, sim, tenho o coração, tal como vocês, muito perto da boca. Sou às vezes capaz de odiar e amar o Palmeiras ao mesmo tempo, por gostar do que estou a ver e por não gostar do que estou a ver, mas há uma coisa que vocês tenham a certeza absoluta, e agora estarei eternamente ligado ao nosso clube. Tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, tudo o que eu decido, só tem um único objetivo: é ajudar que o Palmeiras seja ainda maior. A todos vocês, um beijo. Meus amigos, vamos lá. Essa daqui eu dificilmente faço aqui. Eu vou fazer um discurso ao Abelizado agora, tá? Eu queria escutar tudo isso aqui do Abel e confiar nele, cara. Que eu sei que vocês confiam. Entendeu? Eu queria confiar nele. Eu queria acreditar nele. Eu seria muito mais tranquilo. Entende? Porque assim, cara, esse discurso de final de ano. Eu até respondi sobre isso nos meus stories hoje. Respondi sobre isso hoje. Um amigo me pergunta quais seus planos pra 2026. 2026 é daqui a 3 semanas, cara. Não existe pra mim um pó mágico que a gente vai passar assim em 2025, que tudo que a gente fez de errado ano que vem vai ser tudo certo. Não, ano que vem eu vou treinar. Né? Ano que vem eu vou performar. O Patrick Vieira falou que eu odeio mesmo o Abel. Entrevista do caralho. É pra quem quer ser comprado por uma entrevista dessa, é do caralho mesmo. É do Carvalho. Agora, é inconsistente, né? É inconsistente. Então, o lema do Palmeiras esse ano foi inconsistente. Ele vai dar consistência? Agora, esse recado final, eu queria ser um abelizado, igual talvez o Patrick aí, que tá pela primeira vez no chat, achando que eu odeio o Abel. Eu não odeio o Abel, cara. Amanhã é o dia de eu limpar o quadro dele que tá lá embaixo. Eu vou tirar as aranhas do quadro dele, assim, ó. Passar um paninho, levar pro meu outro estúdio. Eu não odeio o Abel. Vocês compram coisas na cabeça de vocês por talvez não gostar de mim. Essa é a verdade. Tá? Ao abelizado. Eu não odeio o Abel.
Eu não odeio o Abel. Eu não tenho espaço no meu sentimento pra odiar o Abel. No meu coração, na minha cabeça. Não é coração, é nosso sistema nervoso, né? No nosso cérebro. Eu não tenho isso aqui. Vocês acham que eu tenho. Eu só gostaria de confiar no técnico que muitas vezes mostrou uma inconsistência também no discurso. Dia 17 tá aí, a gente vai subir um vídeo completo. Tomara que seja um vídeo que chegue nele, pra ele assistir inteiro e ele também entender o lado do torcedor quando ele coloca essas situações na coletiva, de confundir a cabeça do torcedor. Então eu gostaria de pegar esse trecho final, acreditar nisso, ao Abelizado. E vocês, eu sei que vocês acreditam nele. Entendeu? Vocês, eu sei que acreditam nele. Então eu gostaria de ser um de vocês. Eu gostaria, mas eu não consigo. Eu não consigo mais acreditar nas palavras, no discurso dele. Então eu gostaria muito que ele desse a volta por cima em 2026, porque é o Palmeiras, ele campeão, é o Palmeiras campeão, é a gente campeão, mas eu não consigo mais acreditar. Entendeu? Eu não consigo mais acreditar, então eu queria ser um de vocês hoje. No mais, o arquivo completo vocês encontram na twitch.tv/NOQD, tô ao vivo aqui, conto com vocês aí do YouTube. Deixa aqui o seu pensamento que eu quero saber o que você acha, o que você achou da entrevista. Não sei se outros canais fizeram, mas tá aí, prometido e entregue para vocês. Análise e todo bate-papo sobre o planejamento do Palmeiras 2026. Um avante palestra e a gente se encontra ainda no ao vivo aí em 2025. Não acabou ainda.